Olá pessoal, o meu nome é Rodrigo Barbosa e eu sou o professor que vai trabalhar com vocês a disciplina Teoria Literária 1. Esta é a primeira semana da disciplina e nessa primeira semana, semana 1, nós vamos trabalhar com dois tópicos, Teoria Literária e Literatura. Assim, a nossa aula será dividida em duas partes. A primeira parte é a que trata justamente do tópico Teoria Literária. E ela tem dois objetivos ou dois focos principais. Responder as perguntas: o que é teoria literária e como surge a teoria literária. Evidentemente, uma questão é indissociável da outra, mas eu vou tentar aqui separar cada uma delas para que a gente entenda e compreenda os aspectos principais de cada uma dessas abordagens do assunto, ok? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, o que é teoria literária? Para responder essa pergunta, a primeira coisa que eu diria é que a teoria literária é uma disciplina que propõe uma nova abordagem das obras literárias. Por que nova? Nova porque, nós vamos ver quando eu for falar do contexto de surgimento da disciplina, porque é uma abordagem que até então podemos dizer que não existia como tal. Justamente porque o próprio objeto desta abordagem, a literatura, e nós ainda vamos trabalhar isso nessa semana e na semana seguinte, o conceito de literatura, a compreensão de o que é literatura, também mudou ao longo do tempo. Como o objeto mudou, também mudaram as formas de se olhar e de se buscar compreender este objeto. E aquilo que se aproximando mais do nosso contexto, a partir de uma nova compreensão desse objeto, a literatura, uma nova disciplina também surgiu. Ou podemos falar uma nova forma, uma nova ciência, ou uma nova área de conhecimento, que é a chamada teoria literária, que propõe, então, uma nova abordagem das obras literárias, como eu disse. E como que é essa nova abordagem? Essa nova abordagem a gente pode resumi-la em dois tópicos, que são esses que eu estou apresentando aqui para vocês. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que esta abordagem nova da teoria literária busca compreender como a linguagem literária se organiza a partir de seus elementos internos e específicos, ou seja, a seleção e ordenação das palavras, das frases, imagens, cenas, episódios, etc. Ou seja, todos os elementos que compõem uma obra literária. Então, esse é o primeiro aspecto a se destacar e que é muito importante que vocês guardem a respeito da disciplina teoria literária. Ela busca compreender como é que a linguagem literária se organiza, como que a linguagem literária se constitui, partindo do pressuposto de que a linguagem literária é um tipo específico de linguagem, um tipo de linguagem que se diferencia de outras formas de linguagem. E para compreender isso, a teoria literária vai buscar olhar não para elementos externos a essa linguagem, o contexto, os autores, o meio em que essa linguagem circula, mas para elementos internos desta linguagem. Elementos que são justamente os responsáveis pela sua especificidade. Daí, desde o momento do seu surgimento, que é mais ou menos no início do século XX, vai prevalecer nas abordagens da teoria literária, aquilo que nós chamamos de uma abordagem intrínseca, justamente porque mais atenta aos elementos internos do texto. Nós depois vamos voltar a falar mais sobre isso. Um outro desses tópicos, um desses elementos que caracterizam essa proposta, que nós estamos chamando aqui de uma nova abordagem, é que esta nova abordagem da teoria literária entende que mesmo os textos herméticos, ou seja, os textos literários de compreensão mais difícil, cujo sentido às vezes é difícil de apreender, de compreender, ou seja, então, mesmo esses textos, chamados aqui de herméticos, são passíveis de análise e compreensão criteriosas, baseadas em teorias e em métodos. Ou seja, não é porque se trata de uma linguagem artística, afinal de contas, literatura
é arte, né? Não é porque, então, que se trata de uma linguagem artística que as obras de arte literárias, né, a linguagem literária, não, é algo que só pode ser sentido, fruído, que não pode ser analisado e compreendido por meio de métodos, né, por meio de uma perspectiva lúcida, crítica e rigorosa. Não, é possível sim teorizar e analisar a literatura e as obras literárias a partir de metodologias, a partir de critérios rigorosos, pré-estabelecidos, que de certa maneira formatem, organizem também essa forma de abordagem, tá? Então, esses dois aspectos demarcam, tá, diferenciam esta nova abordagem das obras literárias que nós chamamos aqui de teoria literária, certo? Bem, mas por que nova? Tá? E esta é uma questão importante. Nova porque esse tipo de abordagem que surge a partir do início do século XX, ele se diferencia justamente do tipo de abordagem que predominava no século XIX. Um tipo de abordagem muito mais subjetiva, né? Pouco amparada em teorias e métodos rigorosos e que muitas vezes se satisfazia como uma abordagem historicista, biografista ou até mesmo determinista, em que as características do meio ou da personalidade do escritor explicavam as obras ou eram tomadas como suficientes para se compreender e entender a natureza das obras literárias. Tá? Ora, esse tipo de abordagem, né, que existia então no século XIX, ele estabelecia de certa maneira uma relação muito direta, muito determinista entre o contexto e a obra literária, desconsiderando que a obra literária, que a linguagem literária é um sistema que se organiza a partir de regras e de elementos que são internos a elas, né? Que a obra literária, ela não é simplesmente um espelho que reflete e traduz de maneira direta, né, a personalidade do seu autor, né, ou o meio em que ela circula. É justamente a partir da percepção dessa distância, né, da percepção dessa especificidade da linguagem literária, né, que ganha força a partir do século XIX e que surge de maneira clara no início do século XX, então que uma nova abordagem, né, uma abordagem teórica própria, o que nós estamos chamando aqui de teoria literária, vai aparecer para se contrapor a isso, a esse tipo de abordagem que predominava então no século XIX. Certo? Bom, para ilustrar esta questão, eu trouxe aqui para vocês dois pequenos trechos, tá? que são meramente ilustrativos, não foram retiradas de nenhum livro, de nenhum estudo, né, sobre a obra do Álvares de Azevedo, que é o poeta que eu cito aqui neste trecho. Eu trouxe esses dois trechos meramente para ilustrar para vocês uma abordagem, esta primeira, que se aproxima, né, daquele tipo de abordagem predominante no século XIX, tá? E uma segunda, que eu vou mostrar logo à frente, que se aproxima de uma abordagem mais própria da teoria literária. Vamos ver? Essa primeira, por exemplo, eu vou ler para vocês e depois vou comentar alguns aspectos importantes. Diz o seguinte o nosso texto aqui. A inocência e a ingenuidade que caracterizam certos poemas de Álvares de Azevedo refletem a personalidade adolescente do autor, morto muito jovem, sem realizar plenamente suas potencialidades sexuais e amorosas. Daí as virgens vaporosas, intocáveis, inacessíveis, que se pode vislumbrar, mas nunca alcançar. Como eu disse, trata-se de um texto meramente ilustrativo. Bem, por que este trecho seria um exemplo de uma abordagem como aquelas que prevaleciam no século XIX? Eu digo isso porque me parece haver uma explicação muito determinista do texto, a ingenuidade, a inocência que caracterizam os poemas, a partir de traços da personalidade do autor. Tá? Um poeta que morreu muito jovem, né? Sem um completo amadurecimento amoroso e sexual, né? O que então refletiria em certos traços característicos da sua obra. Esse tipo de abordagem, uma abordagem
biografista, podemos dizer assim, né? De maneira geral e resumidamente, ilustra um pouco aquele tipo de abordagem antiga do século XIX, né, contra a qual a teoria literária busca se levantar. Justamente porque é uma análise, como a gente pode ver, que não parte de elementos internos do próprio poema, né, de elementos propriamente literários para explicar a obra, mas que parte, sim, de aspectos biográficos do autor, né, de certas suposições sobre a sua psique, sobre o seu comportamento, sobre a sua personalidade, que são imaginadas um pouco a partir da obra e um pouco a partir do conhecimento de fatos históricos, né, fatos biográficos, como, por exemplo, o fato do autor ter morrido muito jovem, aproximadamente com 21 anos de idade. Isso não quer dizer, né, necessariamente, que esse tipo de afirmação é falsa. Tá? Aqui, no caso, ela é ficcional, né? Mas poderia ser verdade? Poderia até ser uma informação, um tipo de análise interessante, né, para uma abordagem psicológica, psicanalítica, né, que buscasse compreender certos aspectos da personalidade humana a partir de seus sintomas, né, nas obras literárias, por exemplo. Mas aquilo que a teoria literária propõe, né, é que esse tipo de abordagem interessa mais a outros campos de conhecimento, aqui no caso a psicologia, por exemplo, do que a literatura. E que para a literatura interessaria mais, né, compreender como que os elementos internos da obra, da poesia do Álvares de Azevedo, se articulam entre si, né? Como que eles se organizam, né, tanto na seleção como na organização desses elementos, para a partir daí provocar certas imagens, certos efeitos, certas ideias, né, que estão dialogando com o próprio campo, né, com o próprio meio do conjunto das obras literárias contemporâneas do autor aqui em questão e também da tradição com a qual ele dialoga. Esse tipo de abordagem nós vamos encontrar de maneira também meramente ilustrativa, né, e aproximada no trecho seguinte que eu também selecionei e que eu leio agora aqui para vocês. Ele diz o seguinte: os termos vagos, remetendo a objetos fluidos e imprecisos, contribuem para a construção de ambientes também vagos, fluidos e imprecisos, que conferem a alguns poemas de Álvares de Azevedo o caráter evanescente que caracteriza certa vertente da poesia romântica, que substitui a realidade concreta e precisa pela idealização de uma transcendência ou de um porvir. Bem, esta análise, como nós podemos perceber, se dá, sim, a partir de elementos internos. A seleção e organização das palavras e expressões que resultam em certo efeito literário e estético reconhecido e previsto no contexto literário da época, que é o romantismo. Ou seja, esse tipo de abordagem, que não leva em consideração a personalidade do poeta, que não leva em consideração o meio físico e social em que os poemas estão circulando para compreender a obra literária, se aproxima mais, né, daquilo que a nova disciplina, no início do século XX, chamada teoria literária, propõe. Então, esse seria um exemplo mais próximo de uma abordagem da teoria literária, enquanto aquele primeiro seria um exemplo mais distante. Ao fazer essa separação, eu não estou querendo dizer com isso que não haja nenhum tipo de relação entre a literatura e o mundo, a literatura e o contexto, a literatura e o homem. É evidente que essas relações existem e elas são pertinentes. Mas que, para a teoria literária, elas importam muito menos, tá, do que a compreensão do arranjo entre as palavras, de como que essa organização entre as palavras, a ordenação e a seleção delas, produz ou não determinados efeitos ou outros efeitos. E é sobre estes aspectos que a teoria literária busca se debruçar, tá? Buscando entender não o contexto a partir do texto, mas entender o texto, antes de tudo, acima e à frente do contexto em que ele se situa. Ok? Bom, terminada então a nossa explanação sobre o que é a teoria literária, nós podemos dar um passo atrás para falar como surge a disciplina teoria literária.
E como nós já adiantamos um pouco aqui, a disciplina Teoria Literária, ela surge no início do século XX, em um contexto marcado principalmente por três aspectos, que são esses três aspectos que eu estou apresentando aqui para vocês. O primeiro deles, como já reforçamos e já falamos aqui mais de uma vez, tá? É a contestação do historicismo, do determinismo, do biografismo, do subjetivismo que dominavam nas abordagens literárias do século anterior, ou seja, do século XIX. O segundo, também muito importante e muito relevante, é o desenvolvimento, a partir do início do século XX, de novas teorias linguísticas, como de Voloshinov, Saussure, entre outros, que, de certa maneira, vão apresentar uma nova compreensão sobre a linguagem e sobre os fenômenos linguísticos, incluindo aí a própria literatura. Uma nova forma de conceber, tá? Naturalmente, vai dar origem a novas teorias, no caso da literatura, teorias específicas para os textos de natureza literária e artística. E, além disso, também dialogando, né, e também relacionada com este contexto de novas concepções de linguagem, né, as experiências realizadas, experiências radicais realizadas com a linguagem pelos movimentos artísticos de vanguarda. Tá? Alguns deles muito conhecidos de nós, como surrealismo, dadaísmo, futurismo, construtivismo, expressionismo, né, que muito mais do que trabalhar apenas com novos temas e novos objetos, seja nas obras de arte literárias ou não, né, vão explorar justamente as novas possibilidades oferecidas à linguagem por conta dessas novas formas de compreensão dos fenômenos linguísticos e da linguagem em si. Seja a linguagem verbal, no caso da literatura, sejam as linguagens não verbais, no caso das outras artes plásticas, por exemplo. Então, esses três elementos, a contestação das abordagens do século XIX, o desenvolvimento de novas teorias linguísticas e as experiências com a linguagem realizadas pelos movimentos de vanguarda, vão demarcar este contexto em que surge a disciplina Teoria Literária. Ok? Bom, dessa forma, nós podemos concluir, então, que a teoria literária propõe uma abordagem crítica e científica dos fenômenos literários. Tá? Logo, uma abordagem metodológica baseada em métodos. Por constituir uma abordagem crítica, metódica, científica, a teoria literária combate as ideias preconcebidas, os preconceitos sobre a literatura, frequentemente baseados naquilo que o Compagnon, um dos autores que eu indiquei para vocês e no qual eu baseei tanto essa aula como as notas de aula que estão disponíveis no campus virtual, o Compagnon chama de senso comum, né? Que nada mais é do que as opiniões em geral, as impressões subjetivas e convencionais, né, que nós passamos e compartilhamos uns com os outros sobre o que é a literatura, sobre as obras literárias em geral. Então, é contra aquilo que nós podemos resumir, né, e reunir sob esse rótulo de senso comum, ideias gerais, pouco rigorosas, né, sem metodologia, sem rigor, sem uma abordagem efetivamente crítica. É contra isso que a teoria literária se contrapõe, tá? Propondo, então, uma abordagem muito mais sistemática, tá? Mais científica, mais metódica, tá? Para uma compreensão efetiva, profunda dos fenômenos literários de maneira em geral. E é justamente por conta dessa natureza crítica, tá, que a teoria literária muitas vezes será levada a se autocriticar. Tá? E isso vai explicar por que ao longo do século XX, diferentes correntes teóricas vão surgir. Correntes teóricas como, por exemplo, o formalismo russo, que é uma das primeiras, logo no início do século XX, né, e que está intimamente ligado com a fundação da própria teoria literária, mas também o New Criticism, a semiologia, o estruturalismo e os estudos culturais. Né? São diferentes correntes teóricas que vão surgir, né, e se desenvolver ao longo do século XX e que
que demonstram como que, no próprio campo da teoria literária, há embates, né, entre diferentes perspectivas teóricas. Eu acho importante ressaltar isso para vocês, porque como essa se trata de uma disciplina inicial, né, introdutória, nós não vamos entrar aqui na discussão de qual é a teoria mais adequada, né, ou como que se caracterizam cada uma dessas teorias. Em outro momento, na disciplina Teoria Literária 2, em outros momentos do curso, vocês terão contato com essas diferentes teorias e vão poder conhecer um pouco dessas diferentes correntes, né? Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês pelo fato de que todas elas se enquadram, né, dentro deste campo teórico que eu estou introduzindo aqui agora, né? Porque, apesar de serem diferentes concepções de literatura, né, todas elas, de certa maneira, se restringem a uma abordagem que parte de elementos internos do texto, né? Ou seja, estão mais abertas a esses elementos internos do texto, né, e mais restritas a elementos do contexto. Tá? Ou considerando esses elementos do contexto a partir do momento que eles se internalizam nas obras literárias. Tá? Assim, nós podemos concluir, tá, essa primeira parte da aula com essa seguinte afirmação. Apesar de se basearem em diferentes pressupostos e utilizarem diferentes metodologias, as diversas correntes teóricas compartilham o mesmo caráter crítico e metódico, que diferencia uma abordagem teórica, afinal de contas é disso que se trata, das opiniões e impressões em geral ou do senso comum. Aqui nós podemos, então, separar, né, ilustrar essa separação entre a teoria literária, que é a abordagem teórica, né, baseada em pressupostos, em metodologias, em um caráter crítico e metódico, daquilo que nós podemos chamar de maneira geral, como o Compagnon, de senso comum, né, meras opiniões ou impressões gerais. Ok? Encerramos aqui a primeira parte da aula. Lembrem-se de consultar as notas de aula disponíveis no campus virtual e também de ler os textos, né, que foram sugeridos para vocês. Em breve voltamos com a segunda parte.